Fala paramétricos, tudo bom? Olha só, no vídeo de hoje tá aqui nossa série E se fosse no Grasshopper? Na real não é se fosse do Grasshopper. Não, é se fosse do Grasshopper sim, mas é um outro, tá, beleza. Na nossa série Se fosse no Grasshopper, hoje eu vou mostrar um prédio, mas não vai ser o prédio. Sim, exatamente, é assim que funciona aqui na oficina. A gente fala um negócio e faz outro. Brincadeira. O que aconteceu? O Guilherme, tá? Um abraço pro Guilherme, ele nos sugeriu uma fachada aqui de um prédio bem legal, tá? E aí eu comecei a pensar ali, fazer a definição e tal, e eu acabei chegando em outro resultado que eu também achei muito legal. Então o que eu vou fazer, tá? Eu vou mostrar o prédio que ele tinha sugerido e eu vou mostrar daí o que eu cheguei, tá? Esse prédio vai ficar para um outro esforço do Grasshopper que aí a gente faz só sobre ele, tá? Vou pensar aqui a definição certinha para chegar nessa forma, beleza? Eu quero mostrar o outro que eu acabei fazendo que eu também achei bem legal, ok? Então olha só, se tu já gostou do conteúdo, se tu não é inscrito, te inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente põe aqui no YouTube, tá? Deixa um like se tu curtiu o vídeo, é muito importante pra gente tu deixar o likezinho aí, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, sugestão, faz aquele projeto lá, faz aqui, não sei o que, posta aqui nos comentários que a gente vai dar uma olhadinha, se for legal a gente traz aqui pro canal, sempre foi assim, sempre vai ser, tá? E também, além aqui do nosso vídeo do YouTube e toda essa coisa aqui, a gente também tem o nosso Instagram, oficina.paramétrica, e lá a gente tem, como eu falei, muito conteúdo extra além dos nossos vídeos, beleza? Então também nos segue no Instagram. Então é isso, vamos começar o vídeo. Beleza, então olha só, é esse prédiozão aqui, ó, essa fachada aqui, muito show de bola inclusive, tá? Eu tô até bem pilhado em depois fazer a definição pra trazer aqui pra vocês exatamente essa fachada, tá? Mas só tô mostrando aqui, pra mostrar aqui o que o Guilherme nos trouxe, tá? Porque eu acabei fazendo uma outra, bem diferente. Então assim, ó, deixe no coração isso aqui, aguardem um pouquinho que vai ter também um vídeo sobre isso, tá? Eu acho que é muito interessante. E só pra mostrar um pouquinho, ó, que é uma fachada bem simples. Isso aqui são chapas, ó. De metal, sei lá qual deve ser o material, deve ser o metal, e olha só, e tem aqui toda essa estrutura por trás segurando aí no prédio, bem simples, bem simples. Eles são, deixa eu voltar aqui, ó, provavelmente eles devem ter aqui, ó, modulações que eles colocam na fábrica, trazem, montam aqui modulado e pum, já era, um abraço, entendeu? Não é difícil de fazer, não é difícil de fazer, eu garanto pra vocês, tá? Mas então olha só, deixa quieto isso aqui, voltamos em outro dia com isso aqui, tá? Eu quero mostrar pra vocês o que eu fiz, tá? Se vocês já devem ter visto aqui na thumb, hoje a gente vai botar uma imagem aqui na tela do que vai ser o resultado, tá? Põe aqui, sei lá, em qualquer lugar. É esse prédio, tá? E ele vai ter essa fachada meio que umas amebas, assim, se conectando, tá? Eu gostei muito, tá? Muito, porque é bem isso aí, parece umas amebas se conectando, eu achei muito legal. E vocês vão ver que mudando algumas coisinhas a gente consegue ter vários tipos de fachada e várias ligações que eles vão fazendo tudo automaticamente, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz isso. Lembrando, isso que está aqui na tela não é a mesma coisa que eu mostrei agora do projeto para vocês. Eu só estou mostrando o que o Guilherme nos trouxe, ok? Isso aqui vai estar para próximo, beleza? Então vamos lá, vamos começar então a modelar essa nossa fachada, beleza? Vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou usar de referência aqui no Rhino um sólido, tá? Vou vir aqui, ó, fazer uma caixa. Pode ser uma caixa ali que nem o formato daquele prédio, vamos seguir aquilo dali. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui 50 por 25, pode ser 25, e a altura eu vou botar uns 12. 12 não, fica muito pouco. Vamos botar 18. Tá ok, beleza. Mais ou menos isso aí. Podemos até fazer o seguinte, eu vou levantar aqui um pouquinho, vou levantar, sei lá, 4,5, tá? E aí a gente pode fazer aqui embaixo, por exemplo, fazer uma superfície aqui embaixo, tá? Bem aqui embaixo. Aí eu vou dar um scale em todas as direções. Na real, eu vou fazer o seguinte, aqui eu dou um scale assim, aqui eu dou um outro scale assim, ok? E aí eu vou fazer uma extrusão, ó, vou clicar na bolinha do meu Gumball, vou colocar menos 4.5, tá? Aí imagina que a gente tem aqui, ó, um base corpo aqui, mais ou menos, tá? A gente tem aqui embaixo a entradinha e tal, aquela coisa toda, e em cima a gente tem esse corpo, beleza? Tranquilo. O que eu vou fazer, tá? Eu vou usar só a parte de cima. Vou vir aqui então, vou referenciar como um B-Wrap, pode ser um B-Wrap. Botão direito, Set One B-Wrap, tá? Ó, selecionou aqui o meu B-Wrap, tá? Que é o nosso sólido. Eu vou dar um hide nele, ok? E primeira coisa, eu quero só selecionar esta minha fachada aqui da frente, tá? Vamos trabalhar só com a frontal nesse exemplo que eu trouxe, tá? Então eu vou trazer aqui, ó, eu quero selecionar só essa nossa face. Como é que a gente faz? A gente tem que desconstruir esse B-Wrap. Então eu vou usar Deconstruct B-Wrap, esse aqui.
Vou colocar então o meu B-Wrap aqui e ele vai nos extrair faces, arestas e vértices, ok? A gente precisa de face. Só que é o seguinte, o que ele nos traz aqui, né, são todas as faces, são 6. Eu preciso selecionar só aquela dali. Então eu vou usar um list item e vamos descobrir qual que é aquela face, que acaba sendo a 0, ó. Eu nem sabia, tá? Ó, a 0, por que é a 0, gente? Quando tu pega o list item, tu põe de primeiro aqui na lista, o index sempre é 0, é o primeiro, tá? E, coincidentemente, nosso primeiro aqui, ó, é a fachada que a gente precisa, ok? Show de bola. Então é o seguinte, só para organizar, vou vir aqui, ó, Geometry, tá? Geometria, tá? Pode ser uma superfície, não tem nenhum problema. E eu vou deixar agora ela aqui de lado. Vamos lá, vamos construir, vamos fazer essa coisa. O que eu vou fazer, tá? Vou pegar essa fachada e vou popular ela, tá? Com Populate 2D, que vai botar aqueles pontos aleatórios, tá? E eu vou também dividir ela em pontos. Então a gente vai ter uma divisão, digamos assim, bem regradinha, tá? Bem regradinha com, sei lá, 25 divisões por 10 divisões, tá? E eu vou usar o Populate 2D para colocar uns pontos um pouco aleatórios ali no meio, tá? Depois vocês vão entender o porquê. Primeiro vamos só fazer isso. Vamos dividir ela então de maneira bem regrada e a outra vamos colocar uns pontos aleatórios, tá? Primeira coisa, como é que eu vou dividir? Vou vir aqui, ó, eu tenho a minha superfície, né? Tenho a superfície aqui e eu quero botar vários pontos, ó. Aqui, digamos que aqui são vários pontos. Vários pontinhos aqui, ó, tá? Dessa maneira. E para quem já assiste aqui os vídeos do canal, deve se lembrar que o componente que faz isso é o Divide Surface. Ok? Divide Surface. O que ele pede? Ele pede uma superfície e os valores U e V. Nesse caso, ó, ele já põe os valores U e V, mas a gente pode colocar também. Vou vir aqui com o meu slider, ó, 0 menor que, vou botar 50. A gente pode mudar depois, se não ficar bom, não tem nenhum problema. U e V, vamos colocar o seguinte, ó, eu quero que ele seja assim, ó, bem, digamos, na horizontal. Eu quero que ele tenha mais marcado assim, ó, na horizontal, ok? Eu quero que ele tenha um bom espaçamento, desculpa, na vertical, ok? Então é isso. Temos aqui nossos pontos, né, que estão nesse nosso grid, né, quase um grid de pontos. Agora eu vou colocar aqueles pontos aleatórios. Vou usar, como eu falei, o Populate 2D. Opa! Populate 2D. Esse aqui. Ó, ele já cria aqui, ó, de padrão, essa série de pontos, né? Como ele põe aqui, ó, Populate 2D, então cria essa série de pontos, mas a gente pode indicar onde é que a gente quer colocar essa série de pontos. Nesse caso aqui, ó, ele pede a região. Tá? A região, né, como ele indica ali, ó, é um retângulo, tá? Que nem aqui em cima, ó, geometria, e a gente tem, cadê? Rectangle. É isso aqui que ele pede, uma região, um boundary, tá? Um contorno, um limite. A gente pode pegar nossa geometria, colocar o retângulo aqui, ó, que ele vai extrair a nossa curva aqui, certo? Se a gente fizesse também com curve, daria na mesma, ok? Ó, ele também extrai, que é um retângulo. E aqui é uma polyline curve, ok? E aqui ele só definiu que aqui ele fez um retângulo. Vamos usar o retângulo, tá? E é o seguinte, eu quero pegar e dizer que esse aqui vai ser o limite, vai ser o contorno, tá? Onde vão ficar os meus pontos? Vou vir aqui no retângulo e colocar no meu R. E olha só, agora ele já colocou os pontos ali pra mim, beleza? Aí aqui a gente tem as outras opções, né? Por exemplo, o N é a quantidade de pontos. Tá. Vou colocar um slider de 0 até 50. Não preciso de 100, o padrão é 100, mas a gente não precisa de 100. Vou colocar aqui uns 22. Não precisa de tantos, eu quero só alguns pontos nessa fachada aqui. Aqui, o seed é para ele embaralhar esses pontos. Para ele meio que, digamos assim, criar novas posições para esse ponto. A gente pode colocar o seguinte, ó. De 0 até 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 milhão, tá? É bem isso mesmo. Assim que o seed funciona. E a gente pode colocar, ó, vários valores. Toda hora que entra um valor novo, ó, ele vem aqui e reposiciona esses pontos de maneira aleatória, ok? E aqui a gente tem a opção Points. É se tu já tiver pontos pré-definidos. Não precisamos disso no momento, ok? Beleza. Olha só, fizemos o que eu tinha dito. E o que eu vou fazer agora? Esses meus pontos que estão aqui, ó, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, é onde vai ser, por exemplo, assim, os pontos centrais dessas nossas amebas, tá? O que ele vai fazer? Eu vou pegar o ponto, ó, eu tenho aqui a minha série de pontos, ó. Vamos desenhar, fazer meus desenhos aqui.
Superfície, aí eu tenho aqui 1, 2, 3, vou simplificar, tá? 1, 2, 3, digamos que aqui são pontos, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Aí aqui no meio eu vou ter um ponto, tá? Que é esse que a gente criou, esse aqui. E o que eu quero fazer, tá? Eu quero pegar uma quantidade de pontos perto desse meu ponto. É como se fosse um ponto atrator, tá? Porém, eu vou indicar a quantidade de pontos que eu quero. Por exemplo, aqui, ó, a distância... desculpa, a distância não. Nesse ponto aqui, eu vou querer 2 pontos mais próximos. Ele vai calcular a distância entre todos esses pontos e vai me dizer, ó, o mais próximo é esse aqui e esse aqui. Mas eu posso dizer, mas eu quero 3. Ele vai vir aqui e vai colocar, então esse aqui é o terceiro. Eu quero 4, aí ele vai selecionar o quarto. Ok? A gente vai fazer isso aqui para todos os pontos aleatórios que a gente botou aqui. Ok? E aí com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar como se fosse o limite aqui, ó, das nossas amebas. Então a gente vai ter uma aqui, a gente pode ter, por exemplo, uma outra que está aqui assim, certo? Tudo isso pegando esses pontos, ok? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou usar o componente closest points. Esse aqui, ó, no plural, closest points. Por quê? Porque esse aqui a gente indica o número de pontos mais perto que a gente vai querer, tá? E aí o seguinte, ele pede os pontos para procurar, então que vão procurar, no caso são esses aqui, e o cloud points, que basicamente, né, os pontos que vão estar disponíveis, que são esses aqui. E aí olha só, um detalhe que a gente tem que tomar é que aqui, ó, ele nos retorna nessa árvore de dados aqui. Ó, se a gente pegar o Parent View e dar uma olhadinha, ele nos retorna isso aqui, ó. Cada um desses branches é essa linha de pontos aqui que a gente tem, ok? Para cada uma delas. Mas a gente não quer isso, a gente quer que seja tudo numa lista só. A gente pode vir aqui então e dar um flatten. Então eu vou vir aqui, ó, colocar no meu cloud. E aí olha só, quando a gente clica no closest point, ele meio que já faz a seleção, ó. Vamos lá, deixa eu ver um que fica bem claro, ó. Esse ponto aqui, quais são os 3 mais próximos? Esse, esse e esse. Para este ponto aqui, o mais próximo é esse, esse e esse. Para esse aqui, ó, esses 3. Mas a gente pode mudar, digamos que eu queira só 2. Agora são só esses 2 aqui. Se eu vou querer 3, ó, ele selecionou o outro ali embaixo. Então a gente consegue selecionar quantos pontos mais próximos a gente vai querer. Então eu vou colocar um slider. Vou colocar um slider de 0 até 20. Bem exagerado, mas não tem nenhum problema. Se colocar 0, né, obviamente não vai dar resultado. Mas olha só, se a gente colocando mais pontos, ó, ele vai pegando aqueles que estão mais próximos. Mais próximos. Ok? E aí o interessante é que é o seguinte, ó. Para cada um dos pontos que a gente tem aqui, que no caso são 22, ele cria, ó, um branch para cada um desses pontos. Então a gente vai ter 21 branches, que são relativos aos 22 pontos que a gente tem aqui, lembrando que o 0 conta, então se é 21, na verdade é 22. E aí vai ter o seguinte, ó, o ponto 1 desse aqui vai estar com os seus 6 pontos. O ponto 2 vai estar com os seus 6 pontos, tudo em galhos separados, todos. E isso é perfeito pra gente, tá? Por quê? Porque agora eu vou usar um componente, e esse aqui é muito, nossa, muito novo, nunca achei que eu ia usar ele, chamado Convex Hull. Esse aqui. O que é um Convex Hull, tá, gente? Já vou avisar, é um bagulho um pouco complicado, envolve muita geometria, tá? Muita geometria mesmo, beleza? Mas é o seguinte, para resumir, de resumir de uma forma muito bem resumida, ele pega uma série de pontos e ele vai traçar o limite com menor distância possível, o perímetro com menor distância possível. Se eu vou ter uma série de pontos jogados, ele vai traçar uma curva que vai passar por eles, tá? E vai ter o menor perímetro possível. É isso aí, é isso que ele faz. Eu vou deixar um link aqui embaixo, tá? Que explica um pouco mais sobre essa questão do Convex Hull. Se você ficar interessado, lê, bota fé, vai lá e entra nesse mundo aí desbrava, tá? Porque é uma coisinha bem que exige um pouco de pensamento. Mas o que ele pede? Pontos, que nem eu falei, a gente vai usar esses pontos aqui. E ele pede, ó, ele até já criou alguns, tá? E ele pede, ó, o plano, tá? Nesse caso a gente não precisaria informar, mas eu vou informar. O plano, tá? É o plano para ele fazer esse cálculo. Eu vou usar o mesmo plano dessa minha superfície, ó, tá? O plano que tem aqui. O que eu vou fazer? Eu vou usar o componente isPlanar.
tá? O que o isPlanar faz, tá? Ele basicamente checa se uma superfície ela é plana ou não, ok? E por que eu vou usar isso? Porque eu vou checar. Porque olha só, eu sei, né, obviamente que ela é plana, mas olha só, quando eu coloco aqui, ele me retorna o plano dela, aquele dali, entendeu? Então eu vou usar ele como meu plano base, ok? E aí olha só, isso aconteceu, ó, isso que ele está gerando aqui, beleza? Esse convector ele pega aqui, ó, os pontos e ele traça essa curva com o menor perímetro possível, tá? Isso que ele está fazendo, ele está aqui, beleza? Aí o seguinte, dito isso, tá? Isso aqui vão ser a base das nossas amebas, mas a gente tem que fazer uma outra coisinha antes, tá? Seguinte, para funcionar, para ficar bem legal, eu quero que algumas delas se juntem, ok? Por exemplo, seria interessante se essas aqui se juntassem, essas três. Seria interessante, ó, se, por exemplo, essas duas se juntassem, essas três aqui de novo, tá? Então eu vou mudar um pouquinho os parâmetros para meio que fazer essas junções, para aproximar elas. Então o que eu vou fazer? Talvez eu aumente aqui a quantidade, não, desculpa, eu vou diminuir aqui, eu vou aumentar a quantidade de divisões, ok? Eu posso talvez colocar mais alguns pontos, mudar o seed aqui, beleza? Talvez alguma coisa assim, ó, tranquilo? Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Se não, a gente só volta aqui e dá certo. Mas imagina, ó, que esse aqui ele já vai juntar, que esse aqui ele já vai juntar, beleza? A gente pode também mudar a quantidade de pontos, ó. A gente pode aumentar aqui, ó, esqueci dele, ó. Agora sim, ó, imagino que ele junte agora alguns, tá? Alguns, a gente aumentou a quantidade de pontos, tá? Mas beleza, vamos testar, vamos ver o que vai acontecer. Aí o seguinte, ó, eu tenho todas essas minhas curvas, tá? Fechadas. E o que eu quero fazer agora? Eu quero unir tudo que for possível de unir. Eu quero unir todas essas regiões, entendeu? Eu quero que ele pegue, ó, e junte essas duas regiões aqui, ó. Que isso aqui seja um polígono só, tá? Que, sei lá, isso aqui seja um polígono só. Sei lá. Vou fazer o seguinte, vou colocar tudo numa lista só e vou dizer, basicamente, junta o que der pra juntar. Faz aí o teu trabalho, tá? Não me importa qual você vai juntar, mas só tenta juntar tudo. O que eu vou fazer? Eu vou juntar essas regiões. E a gente pode usar, ó, o Region Union. Ok? Esses contornos aqui, ó, o Grasshopper entende como uma região. Então a gente pode utilizar isso para tentar unir tudo que for possível. Para isso funcionar, a gente só tem que dar um flatten, porque ó, ele está aqui de novo nos seus branches. Eu vim aqui, ó, flatten e vou colocar no Region Union. Tá? É o seguinte, ele deu um pequeno erro, tá? Nesse caso aqui, o erro é basicamente o erro muito genérico do Grasshopper, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos mudar algumas coisinhas aqui e vamos ver se a gente consegue corrigir esse erro, tá? Ó, só mudei aqui, ó, mudei um pouquinho aqui, ó, o número de quantidade de pontos e ele já rodou normal. Aí olha só, é isso que a gente vai ter de resultado. Ele juntou aqui algumas regiões, tem algumas regiões aqui que elas estão unidas, tá? Isso pra gente é perfeito, perfeito, é isso mesmo que a gente quer. Ok? Só vou dar um bake para vocês entenderem. E olha só. Deixa eu botar isso aqui pro lado. É isso aqui, ó. Olha só. Ele juntou aqui tudo que dava para juntar, ó. Ele juntou as regiões. Ok? Ah, não ficou bom, não tem problema. Depois a gente vai, no final a gente vai voltar e vocês sabem que a gente vai começar a mudar tudo até chegar num resultado maravilhoso. Então tá, agora que a gente tem essas regiões, eu quero basicamente fazer o seguinte, eu quero juntar elas, eu quero fazer uma superfície dentro delas, tá? Porque depois a gente vai meio que unir e dar uma pequena, digamos assim, suavizada nelas usando o Weaverbird, tá? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Surface, porque eu quero fechar uma superfície. Aí olha só, ele faz isso aqui, ó. Deixa eu desligar tudo que a gente tem aqui atrás. Não, na real eu vou desligar só a geometria. Ó, ele fechou aqui, ó, a superfície. Deixa eu desligar também aqui. E desligar isso aqui também. Ó, ele fechou superfícies, ó. Isso aqui é uma superfície, isso aqui é uma superfície, isso aqui é uma superfície. Tem uma dentro da outra, não tem nenhum problema, ok? E aí agora olha só, temos a superfície, tá? Eu meio que quero dar uma suavizada nelas, eu não quero que elas fiquem pontiagudas assim, tá? Eu quero que elas suavizem. O que eu vou fazer? Eu vou usar aqui em cima, ó, o Weaverbird. Se vocês não têm um plugin, eu recomendo que vocês baixem um plugin, tá? Eu vou usar esse aqui, ó, o Weaverbird Loop Subdivision. Basicamente, o que ele faz? Ele vai pegar um mesh que vai ter ali toda a sua estrutura da malha, tá? Vai ter as faces e vai meio que começar a subdividir em cima dessas faces.
e aí ele vai tendo mais definição e a gente vai conseguir dar meio que uma suavizada na superfície. Só que é o seguinte, ele pede mesh. A gente tem uma superfície. O que a gente pode fazer? A gente pode transformar a superfície em um mesh. E agora, no momento, não me importa muito se a topologia da superfície está correta ou não, tá? Sinceramente, agora meio que não vem ao caso, ok? O que eu vou fazer? Bem simples. Eu vou usar aqui, ó, mesh B-Wrap. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um B-Wrap e vai transformar num mesh, de qualquer maneira. Superfície, tá? É o nosso B-Wrap. E olha só, ele fez isso aqui, ó. A gente tinha uma superfície, agora a gente tem um mesh. Isso aqui agora é o mesh. E essas linhas aqui, ó, são indicações do que são as faces. Então isso aqui é uma face, essa é outra, e assim ele vai indo. Beleza? E aí agora sim a gente consegue pegar esse nosso mesh e dar uma suavizada nele. Fazer uma subdivisão e subdividindo essas faces. E aí ele vai criando essa... vai suavizar essa superfície. Eu vim aqui, ó, colocar em mesh. E aí, olha só, isso aqui que ele nos gerou. Olha isso aqui. Ele veio aqui, ó, e gerou, subdividiu e foi gerando, foi suavizando, né, aquela superfície que a gente tinha, aquele mesh original. A gente pode escolher, ó, quantas subdivisões a gente quer fazer. E aí o seguinte, ó, o que a gente tinha antes? A gente tinha aqui uma face, tá? Uma face, não, me desculpa. Tinha essa face aqui e tinha essas arestas. O que ele fez, ó? Ele dividiu aquela face nessas outras arestas aqui. É como se ele fosse cortando e cortando e cortando e cortando. E aí quando a gente tem mais polígonos, mais definição a gente tem, falando sobre mesh. A gente pode fazer, basicamente, ele fazer vários níveis disso. Fazer várias repetições. Que no caso, aqui embaixo, ó, level. É o número de subdivisões, de iterações para cada uma das faces. Então eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, ó, 2. Ó, subdividiu mais ainda. Posso vir aqui e colocar 3. Mais ainda. Olha só, temos agora essas amebas aqui, ok? Eu acho que 3 é bom, tá, gente? Mais do que isso já vai começar a dar ruim, pra ser bem sincero, tá? Vamos deixar em 3. E aqui a gente tem umas opções, ó, dos cantos, ok? A gente pode deixar eles fixos, ó, bem no canto original. A gente pode deixar suavizado, que nem estava agora, ou só o dos cantos mesmo, ok? Então é meio que um blend entre os dois. Eu vou deixar aqui smooth, suavizado, todos, tá? E é isso aí. O que eu vou fazer agora? Temos aqui esse nosso mesh, tá? Ah, uma coisinha. Se o de vocês não tá aparecendo essas linhas aqui no meio, venham aqui no Grasshopper, tá? Cliquem no Grasshopper e apertem Ctrl M, tá? Ó, eu ligo e desligo ali o wireframe do nosso mesh. Deixa ele ligado por enquanto, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar só uma espessura, tá? Porque, ó, isso aqui não tem espessura. Eu vou dar só uma pequena espessura. E eu posso vir aqui, ó, e usar o componente aqui do Weavebud chamado Mesh Thicken. Basicamente, dá uma espessura para esse mesh, ok? O que ele pede? Ele pede o próprio mesh, aqui o M, ó, mesh. Só que, não, aqui aí já ficou um pouco demais, calma aí. Distância, ó, conseguimos colocar aqui a distância. Sei lá, vou botar... 0 até 1.0. Não preciso mais do que isso. 0.1. Tá bom, tá legal. Show de bola. Ok? E a gente tem a distância. E aqui no T é o tipo do offset, tá? Acho que não precisa. Deixa quieto. Tá tudo ok. Beleza? Agora, olha só. Esse é o nosso resultado final. Eu vou vir aqui, ó. Custom Preview. E vou colocar uma cor. Vou colocar, sei lá, um cinza. Assim, mais ou menos. Ok? Deixa agora eu desligar tudo que a gente tem aqui atrás. E deixa eu trazer a geometria de volta. Ok? Vou até vir aqui, ó, e usar o Arctic. Beleza, olha só. Agora a gente tem ali aquelas amebas, tá? Vamos mudar agora. Vamos agora customizar isso aqui tudo. Beleza? Sei lá, vamos mudar aqui, ó, a quantidade de pontos, ó, 7 pontos, ok? Agora ele só seleciona, ó, 7 pontos mais próximos. Vou diminuir a quantidade de pontos, talvez, ó, ou aumentar, olha só, a gente consegue já ter esses resultados aqui, ó. Conseguimos também mudar, ó, a quantidade daqueles pontos aleatórios, ó. Ó, até o momento que eles se unem, ó, isso aqui é legal de ter, ó, e isso aqui é interessante, ó, essas coisas que são legais, eu acho que esse é um resultado bom, assim, interessante. O seed, ó, se a gente mudar aqui,
Deixa eu copiar esse valor, porque eu realmente gostei dele. Tá, deixa eu colocar num painelzinho aqui. Se a gente mudar o seed, ó, a gente vai embaralhando aqueles pontos. Aí a gente começa a ter isso aqui. Ó, esse aqui também ficou legal. Ó, interessante isso aqui. Sei lá, a quantidade de designs que a gente pode gerar aqui, né, gente? E aí vir testando é infinitas, basicamente, né? A gente pode vir aqui e mudar novamente, ó, a quantidade desses pontos, ok? Ó, em alguns momentos ele falha, porque aí vai dar esse problema aqui, ok? Mas a gente só tem que vir aqui e regular. Ó, 7 que eu tinha colocado, tá bom, vamos deixar em 7 então. Conseguimos também escolher, ó, a quantidade de subdivisão que a gente vai criando, então a gente pode colocar aqui 1. Isso aqui, ó, vai ficar bem aqui, né? Não fica ruim, hein? Vou te dizer, não fica ruim. Acho que fica interessante o resultado assim. Aí olha só, 1, a gente pode ter 2, tá? Aí olha, já dá um pouco mais uma suavizada. Podemos ter 3 também, ok? E aqui a espessura, tá? A espessura do material ali, certo? E aqui no final a cor. O que eu vou jogar pra vocês, hein? Vou jogar pra vocês aí de um desafio. Vocês lembram ali nessa fachada aqui, que ele tem aqui, ó, aqueles apoios na fachada? Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Vamos lá, vem aqui. Aqui, ó. Tá vendo que eles têm os apoios? Vou jogar pra vocês, hein? Quero que vocês façam os apoios. Só vou ajudar vocês em uma coisa. Vou vir aqui. Vamos lá, como ele é afastado da fachada, vou colocar Move. Eu quero mover ele, não pra cima. No caso, eu quero mover, ó, em Y. Vou colocar então Y. E vou colocar aqui, sei lá, ele deve ter 1,20. Só que, ó, ele tá indo pra dentro, né? Eu quero que seja negativo, eu quero que vá pra fora. Negativo. Aí deixa eu só mudar aqui no Custom Preview. Aí beleza. Ó, já deu ali a distância. Tá, talvez 1.2 tenha sido muito. Vamos voltar. 0.5. Tá, ok. Ó, já demos a distância ali da fachada. Agora eu quero, tá, que vocês jogar esse desafio, que vocês venham e criem aqui, ó, essa estrutura aqui, tá? A estrutura de apoio que fica aí na fachada, beleza? Eu vou deixar isso aí pra vocês. Quando a gente postar lá no Instagram, eu mostro aí a definição inteira completa com os apoios, beleza? Mas por enquanto, vocês só fica aí pra vocês quebrarem a cabeça pra fazer as conexões ali. Se vocês conseguirem, manda pra gente, tá? Que aí a gente troca uma ideia, conversa, ajudamos vocês. Mas é isso, tá, gente? Essa é a aula, tá? De novo, não é exatamente que nem o que a gente fez ali, mas eu acho que ficou bem interessante esse resultado, tá? E eu queria trazer aqui pra vocês, tranquilo? Então é isso, se vocês gostaram, deem esse passo a mais e tentem colocar a estrutura aqui atrás. Então tá, gente, essa aqui foi a aula de hoje, tá? Lembrando, mostrei ali um prédio, acabei fazendo outro, tá? Mas assim, eu achei o resultado que ficou tão legal, tão show de bola e bem simples de fazer, tá? Muito simples, sério. Quando eu abri aqui, o Léo que tá aqui atrás, ele falou, nossa, micro definição, né? Definição muito pequena, muito simples e deu um efeito muito legal naquela fachada, tá? E lembrando que aí vocês vão ter esse desafio, beleza? Tentem fazer aquelas estruturas ali atrás para elas meio que se acoplarem ali no prédio, que é como a gente viu naquela referência, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida nesse processo, a gente estiver fazendo, vão lá no nosso Instagram ou comentem aqui também no vídeo, tá? Que a gente dá uma força pra vocês, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tu não é inscrito, te inscreve no canal, ativa as notificações, tá? Deixa um like pra gente se tu curtiu essa aula, é muito importante aqui pra gente. Qualquer dúvida, comentário, sugestão também de projetos, só comenta aqui embaixo, tá? Que a gente responde todo mundo, a gente dá uma olhadinha, se o projeto for legal a gente traz um canal, tranquilo? E também nos segue no Instagram, oficina.parametrica, que além dos nossos vídeos tem muito conteúdo extra no nosso Instagram. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais.